Fala pessoal, professor Lucas aqui, hoje para uma aula referente à Revolução Francesa, certo? A gente vai começar falando para vocês sobre as definições e ao longo das nossas aulas vocês vão tendo uma ideia melhorzinha, a gente vai aprofundando um pouco mais, certo? Bem, a Revolução Francesa ela vai ser um nome que vai ser dado a um ciclo revolucionário que vai acontecer na França entre os anos de 1789 até 1799, certo? Que vai marcar o fim do absolutismo nesse país. Bem, essa revolução, ela vai, além do seu caráter, além do seu caráter burguês, ela teve uma grande participação da população, certo? Teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo dentro dessa revolução, uma vez que essa situação do povo francês ela era precária em virtude de uma crise que ia cada vez se agravando mais dentro do país. Bem, a Revolução Francesa ela foi um marco na história da humanidade porque ela vai inaugurar um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução ela também vai abrir um caminho para a consolidação de um sistema republicano que vai ser pautado pela representatividade popular, que hoje a gente conhece, hoje a gente chama de democracia representativa. Bem, a Revolução Francesa ela só foi possível graças à população e à popularização das ideias iluministas. Bem, a gente vai entrar um pouquinho agora para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre as causas, alguns motivos que causaram essa revolução, certo? Bem, a Revolução Francesa ela vai ser um resultado de uma crise política, econômica e social em que a França ela vai enfrentar durante o século XVIII, certo? Essa crise ela vai marcar o fim da monarquia absolutista, como eu disse para vocês, que existia na França há vários séculos, e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Bem, nessa época a França era governada pelo rei Luís XVI. Esse Luís XVI, ele basicamente ele era o rei dessa sociedade, e a sociedade era dividida em classes sociais, bem, que eram conhecidas como estados. Lembra, toda vez que a gente vai falando desse momento de Revolução Francesa, quando a gente estiver falando de Luís XVI, a gente vai estar falando de uma sociedade que era dividida em chamados estados. Não quer dizer que esse estado é o estado como você conhece, de demarcação de terra. Muito pelo contrário, a gente está falando de estados sociais, ou seja, de hierarquização da sociedade. A primeira coisa que a gente está falando, o primeiro estado, no caso, vai ser o clero, a parte religiosa. O segundo estado vai ser a nobreza. E o terceiro estado vai ser o povo, que é uma definição genérica, que vai incorporar desde burguês até o resto da sociedade em si. Bem, a sociedade francesa ela era muito bem definida em um grupo que possui uma série de privilégios que, em relação às outras partes da sociedade, eram muito maiores, certo? Bem, é importante a gente observar, a gente ter essa noção que o terceiro estado era a classe extremamente heterogênea, certo? Ela era formada por grupos distintos, vários grupos diferentes, como a burguesia e o campesinato. A burguesia, vocês sabem, são aquelas pessoas que, a partir daquele momento, agora tem um comércio, tem alguma coisa em que ele vai tirar um lucro daquilo, no entanto, ele ainda deve pagar vários tributos para os nobres, para o clero, para o rei, enfim. E o campesinato são os camponeses que vivem nas terras, que eles são doadas por aquele rei absolutista, e eles têm que trabalhar para poder pagar aquilo, eles têm que oferecer tributos também para os reis, certo? Bem, a França nesse período ela começou a sofrer uma como é que eu vou dizer para vocês? Vai sofrer diversas consequências de algumas coisas.
Primeira coisa, dessa forma que era a sociedade francesa ela era marcada por uma desigualdade extrema, ou seja, uma vez que a nobreza e o clero eles tinham todo um aparato de privilégios, tinham toda a riqueza ali à disposição deles, como isenção de impostos, de tributos, eles tinham direito de cobrar impostos pelas terras onde eles estavam. Já o campesinato, os burgueses e as pessoas do campo, bem, a desigualdade com eles era muito grande, já que eles tinham cada vez menos dinheiro, menos o que comer, tinha menos tudo praticamente, certo? Então a França nesse período ela vai sofrer as consequências disso, dessa pobreza extrema, certo? O seu atraso econômico em relação a algumas mudanças que estavam ocorrendo no mundo também vão ser parte dessas consequências. Por exemplo, o avanço do capitalismo ele vai acontecer em várias partes e na França eles vão tentar barrar um pouco isso, vão demorar um pouco para chegar nisso. Bem, as tentativas de reforma que haviam tentado ser, pelo menos cogitadas, elas vão ser fracassadas simplesmente porque a nobreza e o clero eles impunham resistência a isso, a qualquer medida que resultasse a perda de privilégio deles. Então, além desse atraso em relação ao capitalismo, que é uma das principais comparações que a gente tem, por exemplo, com a Inglaterra, havia também gastos elevados por parte da nobreza, havia também o governo francês ele esbanjava muito, e um dos grandes exemplos dessa perca que a França vai ter, tanto de poder quanto de dinheiro, ela vai estar relacionada ao envolvimento da França na Revolução Americana, ou seja, a França ela vai colocar um dedinho ali dentro da Revolução Americana, o que vai causar um grande impacto na economia francesa, certo? Então hoje vocês entenderam um pouco da causa. Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso dos tributos, dos Estados Gerais, da Assembleia Nacional Constituinte, da queda da Bastilha, o que vai considerar e o que vai concretizar essas etapas da Revolução Francesa, certo? Até mais, um abraço para vocês.